Olá, boa noite. Obrigado pela audiência na TV Assembleia. São 8 horas e 20 minutos. Nós começamos a transmitir, a partir deste momento, a reunião especial no plenário da Assembleia para comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha. Quem preside a reunião nesse momento é a deputada Celise Laviola, reunião que foi requerida a pedido do deputado Charles Santos. Nesse momento, a mesa de convidados está sendo composta. Vamos acompanhar a reunião especial. Rodrigues. Excelentíssima senhora chefe adjunta da Polícia Civil, delegada-geral de Polícia, Irene Angélica Franco e Silva Leroy. Participam através do Zoom. Excelentíssima senhora deputada Andréia de Jesus, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá. Excelentíssima senhora superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CONCIV, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Manete Caixeta, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssima senhora coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência, NUDEM-BH, da Defensoria Pública de Minas Gerais, Samanta Vilarinho Melo Alves, representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, convidamos agora, por gentileza, todos de pé, para receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra a titular da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância, delegada de polícia Isabela Franca Oliveira. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
registramos, agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssima Senhora Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, Tenente Coronel Deise Ferrarese Moura. Participando através do Zoom, a Senhora Conselheira Tutelar em Governador Valadares, Luzia Neri. E a Senhora Secretária Estadual das Mulheres Republicanas, Luciana Crepaldi. Nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Agradecemos mais uma vez a todos os convidados que acompanham presencial e virtualmente nossa reunião. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo da homenageada Maria da Penha sobre a celebração dos 15 anos da lei que leva o seu nome. Nesses 15 anos da Lei Maria da Penha, temos muito o que celebrar. A progressiva quebra do silêncio das mulheres em situação de violência doméstica, estrutural e institucional, importunação sexual, sendo que as mulheres pretas ainda enfrentam o racismo. A lei também traz luz sobre a liderança feminina nos espaços de poder político nas instâncias municipais, estaduais e federais. Porém, não é possível deixar de mencionar, por exemplo, que desde a sua criação, há 15 anos atrás, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ainda é desconhecida nas regiões do interior do nosso país. Quero insistir novamente junto às autoridades públicas, o que já apresentei em momentos anteriores, sobre as recomendações da Organização dos Estados Americanos no ano de 2001, referente ao meu caso. A primeira é a recomendação 4E, que determina a inclusão nos planos pedagógicos das unidades curriculares a compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Assim como acontece com o Conselho Tutelar, criar em cada município brasileiro, por menor que ele seja, o centro de referência da mulher, dentro de uma unidade de saúde. Criar uma política pública voltada aos órfãos da violência doméstica no país, a fim da realização de uma pesquisa que os identifiquem e os localizem. É fato que o governo sancionou 16 leis, 11 em 2019, 3 em 2020 e 2 este ano, com o intuito de ampliar a proteção às mulheres em situação de violência. Contudo, não podemos esquecer que, no contexto da política pública de atendimento à mulher em situação de violência, é fundamental que a consistência, eficiência e eficácia da lei esteja envolvida no neste momento a transmissão da reunião especial aqui no plenário da Assembleia em homenagem a Maria da Penha para ouvir Por isso, reafirma a necessidade do governo federal dar continuidade ao processo de instalar em cada estado uma Casa da Mulher Brasileira. Oportuno também seria repetir um trecho da 2ª edição do meu livro Sobreviver e Posso Contar, reeditado em 2010. Mesmo com a criação da lei que me honra ao adotar espontaneamente o meu nome, Lei Maria da Penha, esbarra-se na morosidade dos processos judiciais que apenas favorece a impunidade e prejudica aqueles que buscam a justiça. São necessárias também mudanças educacionais e culturais nas estruturas mais profundas do nosso comportamento para que prossigamos nesse século XXI no rumo de uma sociedade sem preconceitos, justa, livre e igualitária. E para finalizar, parafraseando Martin Luther King, um dos meus líderes inspiradores, quero dizer para todas as mulheres: nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos.
Você pode encontrar esse texto na íntegra no site do Instituto Maria da Penha. Um forte abraço. Com a palavra, o deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a excelentíssima senhora deputada Celise Laviola, a quem cumprimento com muita honra, com muita satisfação, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Cumprimento também a senhora titular da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, delegada de Polícia Isabela Franca Oliveira, representando a homenageada Maria da Penha. Cumprimento a excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira, companheira de parlamento. Excelentíssima senhora promotora da 18ª Promotoria de Justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público, doutora Regina Osken, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença. Excelentíssima senhora comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, Tenente-Coronel Cleide Barcelos Rodrigues, representando neste ato o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Rodrigo Souza Rodrigues. Cumprimentar a excelentíssima senhora chefe adjunta da Polícia Civil, Delegada-Geral de Polícia Irene Angélica Franco e Silva Leroy. Quero também cumprimentar a todos que participam pelo Zoom. Cito a excelentíssima senhora deputada Andréa de Jesus, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá, a excelentíssima senhora superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CONCIV, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quero cumprimentar também a coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência. Voltamos a transmitir diretamente do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Neste momento, quem está falando é o deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem à reunião. Vamos acompanhar. Com quem convivo, felizmente, há 26 anos, honradamente ao lado dela, e em nome dela, cumprimentar a todas e a todos que participam conosco, quer presencialmente, quer virtualmente. Senhoras e senhores, a Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, cumpre determinações estabelecidas pela Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, como já citado pela a própria inspiradora da lei. A mencionada lei recebeu este nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu tentativa de feminicídio e ficou tetraplégica em decorrência das agressões praticadas pelo então companheiro. A lei supracitada foi fruto da organização de brasileiras, que desde os anos 1970 denunciavam as violências cometidas contra as mulheres. E nos anos 1980, aumentou a mobilização frente à absolvição de homens
que haviam assassinado as esposas, alegando, abre aspas, legítima defesa da honra, fecha aspas. Anteriormente, crime ligado à violência doméstica, mesmo nos casos de agressão física ou homicídio, eram vistos como uma situação natural, uma questão privada e um crime de menor potencial ofensivo. Não faz muito tempo que essa história começou a mudar. A Lei Maria da Penha foi uma conquista para a sociedade, tendo em vista que agravou as penalidades aplicadas aos agressores. Tal legislação completou 15 anos em 7 de agosto de 2021. No Brasil, a lei para tudo e a lei para todos. Não temos falta de leis. E boas leis, diga-se de passagem. Mas há um clamor da sociedade para que a lei no papel se cumpra com mais rigor e rapidez. Por isso pergunto, qual o papel da lei? Elas são fundamentais e necessárias para a manutenção da ordem, dos bons costumes e para temor daqueles que acham que podem se conduzir inconvenientemente e não serem penalizados. A sensação de impunidade tem sido, na maioria das vezes, o propulsor malfadado para a prática da violência contra a mulher. Somado a isso, nota-se o sentimento de propriedade, o ciúme, interesses financeiros, além de outros gestos indignos, que não são são confundidos e argumentados pelos algozes e transformados na típica confissão: ah, fiz isso por amor. Ora, quem ama não maltrata e nem mata, porque quem ama, cuida. Por isso afirmo que a verdadeira face do amor está na valorização de quem está ao nosso lado. Essa afirmação parece arcaica demais em nossos dias, onde os sentimentos verdadeiros e os valores familiares, tão falados pelos nossos pais e avós, são taxados como cringe, termo usado para aquilo que causa constrangimento. Precisamos, senhora presidente, deputada Celise Laviola, confiar e recorrer à força da lei. Denunciar, e repito, denunciar, e ter certeza de que as medidas protetivas serão cumpridas. A violência contra a mulher ocorre principalmente em casa, com 43,1% do total de casos, seguida por agressões nas vias públicas, 36,7%. Porém, a violência doméstica não se restringe às agressões de homens contra mulheres, podendo acontecer contra crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, entre parentes ou pessoas que residem junto, de várias formas, com palavras e gestos que denigrem a imagem do indivíduo. A lei que hoje se celebra, senhoras e senhores, tornou-se, quando sancionada, um marco na história do enfrentamento à violência e ferramenta de proteção para aquelas e aqueles que estão sob a opressão e a dor. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, muitas barreiras a se transpor. Contudo, a mensagem que quero deixar hoje aqui nesta tribuna, um pouco como parlamentar, confesso, um outro tanto como ser humano, marido, cidadão e cristão, que não podemos nos calar jamais, para que aqueles que ferem e matam em nome do amor não prevaleçam. Enfrentar a violência doméstica em sua base, sua origem, implica, portanto,
uma transformação coletiva profunda. Atividade tão complexa como esta é, assim, um compromisso de longo prazo para as pessoas responsáveis pelas decisões e pela gestão pública, bem como para toda a sociedade, sendo este o papel atuante e preponderante dos representantes, inclusive do Parlamento Mineiro. Diante disso, senhoras e senhores, quero destacar alguns projetos de lei em tramitação nesta casa. E a lei sancionada, refiro-me à Lei 23.643 de 2020, essa de minha autoria, e em conjunto com o deputado Mauro Tramonte, que, abre aspas, dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais e órgãos de segurança pública de ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso em seu interior, fecha aspas. Cito também o PL 2139 de 2020, que institui o recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher por intermédio de atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no estado, de autoria da nobre deputada Ione Pinheiro. Cito também o PL 2346 de 2020, que dispõe sobre a requisição administrativa de propriedades privadas no estado, tais como hotéis, pousadas e outros estabelecimentos de hospedagem, para o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. Quero ressaltar o esforço hercúleo, diário e constante, realizado pelas forças de segurança pública do nosso Estado. Destaco também a preocupação e atenção que o presidente desta Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, e o conjunto de deputadas e deputados, meus pares, têm manifestado neste sentido. Incluo também todo o esforço, dedicação e trabalho do Judiciário do nosso Estado, da Defensoria Pública, do Ministério Público, todos muito envolvidos e comprometidos com esta causa. Agradeço pela mensagem da senhora Maria da Penha, agradeço pela coragem dela e de todas aquelas e aqueles que, com o seu exemplo de perseverança, me ensina e nos ensinam a sermos pessoas melhores. Gostaria de encerrar, senhoras e senhores, com as palavras da escritora e poetisa Cora Coralina. Abre aspas. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Fecha aspas. Não podemos nos calar, repito, não podemos parar de semear o bem. Sejamos fortes. Senhora Presidente, gostaria de registrar, com muita honra, a mensagem que recebi pouco antes desta reunião, da deputada Ana Paula Siqueira. Caro deputado Charles Santos, passo para cumprimentá-lo pela importante iniciativa da reunião especial pelo aniversário da Lei Maria da Penha. Em função de viagem e incompatibilidade de tempo para deslocamento, não conseguirei estar presente. E na condição de presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, reafirmo meu compromisso na luta por uma sociedade mais justa, igualitária, para todos e todas e sem violência. Dessa forma, eu encerro o meu discurso, agradecendo mais uma vez a presença de todas e todos, e na certeza de que esta lei tão importante não só deve ser celebrada, mas ela deve ser cumprida com todo rigor, com toda a força, a cada dia, para a defesa, especialmente, das mulheres brasileiras. Muito obrigado.
Obrigado a todos que participam através do Zoom. Excelentíssima senhora deputada estadual Rosângela Reis, senhora primeira vice-presidente do Republicanos Estadual Ariadna Borges Muniz, secretário municipal de governo de São Sebastião do Maranhão, Vavá Soares, senhora vereadora do município de Borda da Mata, Arlene Junqueira, obrigado pela participação. A deputada Celise Laviola, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus e o deputado Charles Santos, farão agora a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à titular da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância, delegada de polícia Isabela Franca Oliveira. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: sancionada no dia 7 de agosto de 2006, a Lei Federal 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um marco na proteção à mulher e no combate à violência doméstica. Ao longo de sua existência, a norma passou por inúmeros aprimoramentos e motivou a criação de outras legislações correlatas e de programas destinados a capacitar profissionais de diversas áreas para melhor lidar com esse tema e com os casos de violência contra a mulher. Cada vez mais aprofundam-se as discussões sobre o tema, fundamentadas na garantia de direitos, no respeito ao ser humano e na igualdade entre os gêneros. Mas, apesar dos avanços alcançados, a realidade brasileira ainda é preocupante e também inaceitável, uma vez que nosso país ocupa atualmente o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. Ao comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais enaltece a luta em prol da mulher e reitera o compromisso do Legislativo Mineiro com a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021. Deputado Agostinho Patrus, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora a titular da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância, delegada de polícia Isabela Franca Oliveira. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora deputada Celise Laviola, que representa o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. O excelentíssimo senhor deputado Charles Santos, que é o autor do requerimento, que deu origem a essa homenagem. Muito obrigada mesmo pela homenagem. A excelentíssima senhora deputada estadual Beatriz Cirqueira. A excelentíssima senhora promotora da 18ª Promotoria de Justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher do Ministério Público, doutora Regina, parceira de luta, né, doutora?
representando aqui o Ministério Público de Minas Gerais. A excelentíssima senhora comandante da primeira companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, Tenente-Coronel Cleide Barcelos Rodrigues, outra companheira também, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Rodrigo Souza Rodrigues. A excelentíssima senhora chefe adjunta da Polícia Civil, delegada-geral de Polícia, doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy. Também é uma excelente chefe, parceira da Polícia Civil, né, na atuação aí no combate à violência contra a mulher. Tem uma visão muito preocupada mesmo e que conduz a Polícia Civil junto com o doutor Joaquim de forma muito competente e que vê a causa da violência doméstica contra a mulher com uma grande preocupação, de fato. Gostaria de cumprimentar também as autoridades que participam aí pelo Zoom, a excelentíssima senhora deputada Andréa de Jesus, que é a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que tem uma atuação muito importante nessa Casa Legislativa, no enfrentamento à violência contra a mulher. A excelentíssima senhora deputada estadual Rosângela Reis, a excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá, a excelentíssima senhora superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIV, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta, uma parceira aí na luta também no enfrentamento à violência contra a mulher, que representa o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a excelentíssima senhora coordenadora da Defensoria Especializada de Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência Doméstica, da Defensoria Pública de Minas Gerais, a NUDEM, a doutora Samanta Vilarinho Melo Alves, que representa a Defensoria Pública de Minas Gerais, que é uma parceira também na luta diária no enfrentamento à violência contra a mulher. De fato, é uma honra estar aqui sendo homenageada num ano tão importante, né, em que celebra-se os 15 anos da Lei Maria da Penha. Lei essa que, de fato, é um marco no enfrentamento à violência contra a mulher. Antes dessa legislação, não existiam mecanismos legais para o enfrentamento à violência, existia uma impunidade muito grande, as mulheres não tinham muito aonde recorrer. Já existiam delegacias especializadas no atendimento à mulher, né? Em Minas Gerais, a primeira delegacia é de 85, mas não existiam mecanismos que garantiam a proteção dessa mulher. E há 15 anos, após muita luta, após sofrer 2 tentativas de feminicídio, e Maria da Penha consegue uma legislação que leva o nome dela, e hoje eu acho que é a legislação mais conhecida, a legislação mais popular, mas que traz que muitas mulheres consigam se libertar de relacionamentos violentos, relacionamentos abusivos, que traz a medida protetiva de urgência como uma importante ferramenta na proteção dessa mulher e que realmente garante diversos direitos, diversas possibilidades, que desde o início ali da denúncia pela autoridade policial pode aplicar nesse momento, como o encaminhamento dessa mulher para uma casa-abrigo, o encaminhamento dessa mulher para o hospital, que o policial possa acompanhar ela para retirar os seus pertences, que ela possa ser inserida em toda uma rede de assistência que existe em cada município, para essa mulher entender que ela não está sozinha, que ela tem uma rede de apoio que irá auxiliá-la a superar essa relação violenta, abusiva, que hoje não é mais cabível. Nunca foi, né? E hoje menos ainda. Então, realmente é um prazer estar aqui representando todas as mulheres que trabalham aí no enfrentamento a esse tipo de violência e agradecer realmente à instituição por permitir que eu possa trabalhar numa causa tão nobre que é a proteção dessas mulheres, fazer a diferença na vida de cada mulher que já sofreu algum tipo de violência. A mulher, para fazer um registro, para fazer uma denúncia, eu falo que é muito diferente de fazer um registro de um furto, por exemplo. Existe uma relação afetiva, uma relação muito próxima dessa mulher com seu agressor. É o pai dos filhos, é o marido, é a pessoa com que ela tem uma expectativa, né? Uma relação de afeto, uma relação emocional muito forte. Então, ela procurar ajuda, conseguir romper com esse ciclo de violência não é fácil. Por isso que todos os profissionais que atuam nessa área, no atendimento de um modo geral dessa mulher, eles devem estar preparados, capacitados e acolher essa mulher da melhor forma, sem julgá-la, orientando acerca dos seus direitos, fazendo os encaminhamentos adequados, porque a partir daí ela vai realmente conseguir se fortalecer, se restabelecer e iniciar uma nova vida sem qualquer tipo de violação de direitos. E deixa aqui minha homenagem à Maria da Penha, né? Porque se não fosse, às vezes não fosse esse contexto todo que ela viveu,
não estaríamos aqui celebrando esses 15 anos, e que um dia a gente consiga chegar numa situação que não seja mais necessário uma lei específica para proteger as mulheres, que não existe essa violência de gênero doméstica, familiar, que as mulheres são agredidas, sofrem violência psicológica, e aí, em alguns casos chega realmente até o feminicídio, que não seja mais necessário. Mas, por enquanto, temos muitos desafios, mas juntas vamos avançando. Já avançamos muito nesses 15 anos. Além da Lei Maria da Penha, em 2006, tivemos diversas alterações legislativas, como foi falado, que tem garantindo mais responsabilização do agressor e mais proteção para essa mulher. É isso, eu agradeço a todas, todos, e vamos juntas. Muito obrigada. Senhoras e senhores, ouviremos agora a deputada Celise Laviola, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Charles Santos, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem, e a sua esposa, senhora Rosimeire dos Santos, além de cumprimentá-la, parabenizá-la por ter um marido que fez um requerimento de homenagem à Lei Maria da Penha e reconhece dessa forma a necessidade de proteger e de valorizar as mulheres. Senhora titular da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, delegada de Polícia, Isabela Fran Oliveira, representando a homenageada Maria da Penha. Excelentíssima senhora deputada estadual Beatriz Cerqueira, nossa companheira aqui do Parlamento. Excelentíssima senhora promotora da 18ª Promotoria de Justiça, especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Ministério Público, doutora Regina Hosken, representando o Ministério Público de Minas Gerais. Excelentíssima senhora comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, independente da prevenção à violência doméstica, tenente-coronel Cleide Barcelos Rodrigues, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Souza Rodrigues. Excelentíssima senhora chefe adjunta da Polícia Civil, delegada-geral de Polícia Irene Angélica Franco e Silva Leroy. Participam pelo Zoom. Excelentíssima senhora deputada Andréia de Jesus, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Excelentíssima senhora deputada Rosângela Reis. Excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elizabeth Jucá. Excelentíssima senhora superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssima senhora coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência da Defensoria Pública de Minas Gerais, Samanta Vilarinho Melo Alves, representando a Defensoria Pública de Minas Gerais. Antes de iniciar o pronunciamento oficial, eu gostaria só de destacar que, como parte do nosso esforço para conter a violência, aprovamos ontem, aqui nessa casa, com o apoio de todos os deputados que estavam presentes, dentre eles o deputado Charles Santos, e todas as deputadas mulheres, que eu gostaria de aqui, em homenagem, citar o nome de todas elas: Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, delegada Sheila, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Leninha, Rosângela Reis e essa deputada. Aprovamos o projeto de lei 1040 de 2019, de minha autoria, que veda a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública estadual
de informações relativas a servidoras públicas que comprovarem ter a seu favor medida protetiva. Esta lei acrescenta dispositivo à Lei 22.256 de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no nosso Estado. Nosso objetivo, então, é fortalecer a legislação, preenchendo as lacunas e mitigando as possibilidades de ações dos agressores, dentre essas todas as outras que foram aqui citadas pelo querido deputado Charles Santos. E em Minas também, entendemos que é possível fazer da tecnologia um aliado. O aplicativo MG Mulher, que foi lançado pelo governo estadual em março de 2020, é resultado do trabalho integrado dos órgãos de segurança pública e reúne um conjunto de ferramentas para auxiliar as mulheres na luta contra a violência. Assim, pelo aplicativo, por meio de um cadastro usando o CPF, é possível monitorar o agressor, formar uma rede de proteção, enviar alertas de emergência e notificar amigos e familiares mediante situações de risco. Estratégias como essas, aliadas ao constante trabalho que realizamos em parceria com os órgãos de segurança, são fundamentais para revertermos os quadros de violência contra a mulher. Agora, o pronunciamento oficial do presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus. A Assembleia Mineira, que abriga entre suas causas permanentes a defesa do direito da mulher, tem a grande satisfação de celebrar, aos 15 anos de vigência da Lei Maria da Penha. A lei federal tornou-se um marco na vida do país, prevenindo e coibindo a violência doméstica e familiar contra a mulher. Abrangendo diversas situações, ela tipifica, além das agressões, os danos psicológicos e emocionais decorrentes da violência sexual, patrimonial e moral, que atentam contra a integridade e autoestima da vítima. Apesar de todos os aprimoramentos por que passou essa legislação, a situação feminina continua lamentável, em vista da continuidade de feminicídios, agressões e desrespeito ao gênero ainda presente nas diversas camadas sociais. Foi para combater essa situação que o Parlamento Estadual criou sua Comissão de Defesa da Mulher, que é importante ressaltar que é hoje uma comissão permanente desta Casa, com todo o interesse e participação da bancada feminina em todo o tempo incorporada às nossas comissões permanentes e que vem permanecendo combativa e atenta aos problemas que sucedem. Mantendo desde 2019 a marca Sempre Vivas em referência à resiliência das mulheres, a Assembleia Mineira, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em parceria com coletivos, entidades e órgãos, tem destacado o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, com atividades que dão visibilidade à luta feminina por direitos. Em 2021, o recente evento institucional Sempre Vivas, Luta das Mulheres em Tempos de Pandemia, contou com a participação de 55 entidades e foi realizado de forma virtual nos dias 8, 12 e 15 de março. Além disso, foi lançado o edital Minas Arte em Casa, Mulher no Plural, Múltiplas Perspectivas, que selecionou 60 imagens de fotógrafas mineiras, profissionais e amadoras. Já em maio, foram lançadas em audiência pública 2 publicações produzidas para o evento institucional. O relatório do seminário virtual Mulheres na Luta, Novos Desafios trazidos pela pandemia e perspectivas, e a cartilha Sempre Vivas, Serviços de Atendimento à Mulher, atenda à Lei Maria da Penha e saiba como pedir ajuda, com orientações sobre a lei e indicações de serviços de atendimento às mulheres. Todo este embate tem o nome da cidadã cearense Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica bioquímica que se formou pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Mais adiante, ela concluiu o seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977.
Maria da Penha sofreu diversas e graves agressões pelo marido, que, mesmo após condenado pela justiça 2 vezes, ficou em liberdade. Seu caso ganhou dimensão internacional, quando Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Entre esses documentos mencionados, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, em 2001, e após receber 4 ofícios da Organização dos Estados Americanos, silenciando diante das denúncias, o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A história de Maria da Penha significa mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente, sem que os agressores fossem punidos. Era preciso tratar o caso de Maria da Penha como uma violência em razão do seu gênero. Ou seja, o fato de ser mulher reforça não só o padrão recorrente desse tipo de violência, mas também acentua a impunidade dos agressores. Diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas, em 2002, foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Desde a sua criação, muitos projetos de lei tentaram enfraquecer a Lei Maria da Penha, mas, devido à ação conjunta de sua inspiradora com movimentos feministas e as instituições governamentais, a lei, felizmente, nunca sofreu retrocessos. É nosso dever participar da luta permanente e sem tréguas de nossas mulheres, na busca de relações mais justas, num mundo diversificado, livre e igualitário. Mais do que nunca, estaremos vigilantes contra todas as tentativas de retrocesso. Muito obrigada. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã, dia 13, às 14 horas, para o anúncio da destinação de recursos do Acordo da Vale para atendimento a pessoas pobres e carentes. Levanta-se a reunião. Você acompanhou conosco, ao vivo, aqui na TV Assembleia, a transmissão da reunião especial em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha. A reunião foi requerida pelo deputado Charles Santos e conduzida, presidida pela deputada Celise Laviola. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV do Parlamento Mineiro. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Política ao Vivo.